Agora deve estar levando a minha voz também, né? Vamos tentar dessa forma. Ok, pessoal, estão vendo aí a apresentação? Ok, então vamos para a nossa aula desta semana, né? Vamos passar a semana sem conteúdo para dar para a gente terminar no prazo, tá? Semana passada a gente falou de metabolismo dos carboidratos, né? Vocês lembram? A gente deu uma recapitulada rapidinha lá no ciclo do metabolismo, né? Ciclo do ácido cítrico, vimos o que é um carboidrato simples, o que é um carboidrato composto, correto? E aí a gente viu como é que esse metabolismo dos carboidratos difere entre o monogástrico e entre o ruminante, né? A gente viu que no ruminante a principal fonte de energia para o animal também é a glicose, mas diferentemente do monogástrico, a glicose vai ser sintetizada no fígado, né? Ela não é prontamente absorvida no intestino, né? Sendo essa a principal diferença do metabolismo dos dois tipos de sistema digestório, né? Aí a gente viu os AGVs, importância dos AGVs, né? Papel de cada AGV no metabolismo e etc. Né? Questão de composição de gordura, questão de composição de moléculas de glicose, e por aí vai. Correto? E hoje a gente vai falar um pouco do metabolismo de compostos nitrogenados, né? Compostos nitrogenados que a gente conhece também como proteínas, né? Porque toda proteína tem lá o nitrogênio lá, né? Então, composto nitrogenado é outro nome que a gente dá para a proteína, tá? E aí a gente vai ver, né, que o metabolismo de carboidratos e proteínas ele começa meio que se intrincar um com o outro, né? Os ciclos metabólicos eles se juntam, se misturam, né? Um ciclo gera substrato para outro e o outro ciclo utiliza intermediários de um para poder dar sequência e por aí vai, né? Por que é importante a gente entender isso aqui, pessoal? Lembrando lá da nossa primeira aula, né? Quando a gente falou que na nutrição animal, na produção animal, desculpa, tá? Cerca de 60 a 80% do custo ele é oriundo do que? Da alimentação, né? A gente disse também que a proteína ele é sempre o ingrediente mais caro, tá? Então a chave para a gente conseguir uma dieta mais barata, mais eficiente, vai ser utilizar esses compostos aí de forma racional, tá? E isso aqui, pessoal, é uma coisa que o ruminante faz muito bem, tá? Porque o ruminante ele vai ter a vantagem de utilizar fontes de nitrogênio que não são provenientes de proteínas, né, chamados de nitrogênios não proteicos. Para o monogástrico, todo o nitrogênio que ele utilizar ele é retirado de um aminoácido, né, de um pedacinho de proteína. Né? Para o ruminante, nem sempre né, ele consegue pegar o nitrogênio no meio lá, né, diluído, combinar com outra molécula e formar um aminoácido, né? Através da flora microbiana, né? Que habita lá o rumen, certo? E aí a gente vai ver mais ou menos como é que isso acontece e como é que isso se liga lá no metabolismo de carboidratos, tá? Sempre lembrando do paralelo aí entre monogástricos e ruminantes. Beleza? Então, como a gente fala, né, pessoal, é sempre metabolismo nitrogenado, né? Metabolismo nitrogenado são compostos que têm aí o nitrogênio na sua composição, né? Então, as rotas de biossíntese de aminoácidos e nucleotídeos necessitam de nitrogênio na sua forma solúvel e reacional, né? O que é que isso quer dizer? Para sintetizar um aminoácido, né? O que é um aminoácido, pessoal? Lembrando lá da química orgânica, né?
vai ser... Tem até a formulinha dele mais para frente, mas enfim. Vai ser um grupamento amino, né, com nitrogênio. Um grupamento com o ácido, né, ligado a... Aqui eu acho que é CHO, sim. Ligado aos carboninhos, né, na cadeia. É um aminoácido, né? E da mesma forma que as glicoses formam o amido e a celulose, aminoácidos em cadeia vão formar as proteínas, né? E os nucleotídeos também, né, que são as bases de pentose, né, DNA e RNA. Todas elas necessitam de nitrogênio na sua forma solúvel para serem sintetizadas, tá? Para o ruminante, pessoal, além do aminoácido, tá, que é a menor molécula que pode formar uma proteína, e do nucleotídeo, né, que é basicamente DNA e RNA de células, ele vai ter outra fonte de nitrogênio para poder utilizar, né? E aqui a gente tem como exemplo a amônia, né? A amônia é o que? É uma fonte de nitrogênio que não necessariamente está ligada aí a uma proteína, né? A gente chama de nitrogênio não proteico, né? Amônia é um composto químico que a gente conhece da química normal, né? Amônia, ureia, tá? São chamados de compostos... Oh, caramba, fugiu o nome agora. Tá, nitrogênio não origem de proteína, nitrogênio não proteico, tá? Então, esses compostos aí, pessoal, eles são utilizados de forma econômica pela maioria dos organismos. Por quê? Porque proteína é um recurso raro, tá? Independente da gente ter acesso amplo a ela hoje em dia, na natureza ela geralmente é rara, tá? Especialmente quando você está falando de animais herbívoros, tá? Por quê? Lembrando lá das nossas aulinhas de composição do alimento, né? As gramíneas, as forrageiras, elas vão ter um conteúdo de proteína bruta bem baixinho, né? Dependendo da forrageira aí, a gente vai ter 2% na descomposição da matéria seca, 6%, né? Se for uma planta leguminosa, né, que já tem uma proteína mais alta, você vai ter aí até 20% talvez, né? Mas ainda é muito pouco comparado a um concentrado proteico, né? Tipo 30, 40% de proteína, né? É pouquinho. Então, por isso, essas coisinhas são utilizadas pelos animais e pelos organismos de forma econômica, né? Com parcimônia, com cuidadinho para não acabar, né? Então, aqui acontece uma coisa interessante, pessoal. Tá? É mais fácil para o organismo reciclar o nitrogênio, tá? Eu falo isso em custo energético, né? Do que absorver ele do zero, tá? É mais barato para o organismo fazer isso. E outra coisa curiosa é que o excedente vai ser eliminado na natureza, né? Pessoal aí que gosta da academia, já pararam para observar que quando vocês estão com a dieta que tem maior quantidade de proteínas, estão comendo mais carne, peito de frango, sei lá, né? Geralmente, se você não tomar cuidado para se hidratar, você vê que a sua urina fica mais amarelada, né? Então, o que é aquele amarelado da urina, pessoal? É ureia jogando fora nitrogênio. Tá? Então, por que isso aqui é importante, pessoal? Para a gente entender, né, que quando a gente fornecer para o animal uma ração desbalanceada, com proteína em excesso, né, lembrando que é um ingrediente que é raro, né, ele é mais caro, tá? Quando você fornece ele em excesso, o organismo do animal ele não vai guardar aquilo ali bonitinho para usar depois, né? O organismo não faz isso. Né? O nosso corpo, o corpo do animal não faz isso, tá? Se tem proteína, aminoácido em excesso, o organismo vai trabalhar o metabolismo para jogar aquilo fora, certo? E aí você tem dois probleminhas, né? Você tem um problema
nutricional, tá? Você está jogando fora um elemento, um nutriente que é escasso, que tem um custo elevado, né? E você está jogando fora no ambiente uma coisa que vai acabar servindo como poluente depois. Correto? Só parar para ver o quão difícil pessoal que lida com fazenda, né? Terra de curral não cresce nada, né? Porque é um local onde os animais ficam com frequência urinando. Tem tanta matéria orgânica, tanto nitrogênio ali que nada cresce, né? Em termos de vegetal. Comparativamente, o pessoal utiliza terra de curral com fertilizante, né? Exatamente por causa disso. Mistura lá com a terra do canteiro e você vai ter uma pseudoadubação aí, né? Por causa disso aqui, tá? Excedente de proteína, o organismo libera nitrogênio para o ambiente, tá? E aqui a gente tem, pessoal, e aqui é interessante a gente ver isso, porque o ruminante ele consegue basicamente aproveitar essas formas aqui, tá? Diferentemente da gente, dos monogástricos, como a gente fala, né? A gente só consegue excretar essas substâncias aqui, tá? O ruminante ele consegue reaproveitar, reciclar, tá? Primeiramente a gente tem a amônia, tá? A amônia ela vai ser a forma mais rudimentar, mais simples de fazer a excreção do nitrogênio, tá? Aí aqui a gente tem aqui animais amônio-télicos, né? Que aqui é um animal amônio-télico, é um animal que excreta amônia, né? A maior parte dos vertebrados aquáticos, com peixes ósseos e larvas de anfíbios, tá? Então, esses animais eles são chamados de amônio-télicos, porque a excreção nitrogenada deles é baseada em amônia. Ponto. Só isso, tá? Por que eles fazem isso, né? Curiosidade. Quando você vê um animal que excreta amônia, geralmente ele vive em um ambiente onde a água é abundante, né? Ele vive na água, muito perto da água, né? Como é o caso aí das larvas do anfíbio, tá? Porque a amônia, pessoal, ela é bem tóxica, né? Precisando aí de uma quantidade muito grande de água para diluir ela ao nível aceitável, né? Como esses animais vivem submersos na água, então para eles tanto faz, tá? Não precisa trabalhar muito aí esse nitrogênio para poder ser excretado, tá? Lembrando que na excreção, essa molécula aqui, pessoal, ela vai transitar aí pela corrente sanguínea até chegar nos rins para ser filtrada, né? Então, é interessante para o animal que essa substância não seja tóxica para ele, tá? E aí, para os peixes e para o girino, é assim que eles fazem, né? Conseguem sumir aí com essa toxidez mediante a quantidade de água disponível, tá? Já para a gente, né, animais terrestres, a gente é chamado de animais ureotélicos, né? A gente excreta o nitrogênio na forma de ureia, tá? A gente vai ter aí muitos vertebrados terrestres e também tubarões, né? Qual é a vantagem da ureia para a gente, pessoal? A vantagem, tá, é que enquanto a amônia é altamente tóxica na circulação, a ureia já não é. Ela é basicamente neutra, né? Não faz mal nenhum. Correto? E aí faz necessário uma rota metabólica específica para sintetizar essa ureia para poder permitir essa excreção, né? Lembrando que se não fosse assim a gente estaria fadado a morrer, né? Porque isso aqui é tóxico pra caramba, tá? Por fim, a gente vai ter aí animais que excretam ácido úrico, né? Isso aí a gente vai ter aves e répteis, basicamente, tá? E aí, a vantagem do ácido úrico para esses animais é exatamente você olhar para o meio no qual eles vivem, né? E aí eles vão ter vantagem em sintetizar esse tipo de molécula, tá?
Primeiramente, répteis, tá? Não são todos, mas alguns répteis eles vão viver em ambientes em que a água é bem escassa, né? Quase não tem, tá? E o ácido úrico ele é uma forma de excretar o nitrogênio sem utilizar água, basicamente, tá? A ureia, apesar de não ser tóxica, necessita de água para ser excretada, né? Para ser diluída. Senão, acaba ferrando com os rins, né? Como a gente pensava. A amônia precisa de mais água ainda, né? Para ser diluída. Sem isso, ela acaba sendo tóxica. O ácido úrico não, não necessita de quase nada de água, né? Ele é basicamente sólido, né? Não, ele é sólido, tá? Inclusive, outra curiosidade, acúmulo do ácido úrico nas juntas, né? O pessoal chama de gota, né? Aquela bolota de ácido úrico nas articulações, a pessoa não consegue dobrar mais os dedos, tá? Então, para o réptil, essa é a vantagem, né? Ele não tem água disponível, não precisa de água para excretar nitrogênio, né? Não faria sentido para a evolução dele. E para a ave, exatamente para permitir que ela seja um animal mais leve, né? Sendo um animal mais leve, ela consegue aí a façanha do voo, né? Aí imagina se a ave tivesse uma bexiga, como a gente tem, e essa bexiga vivesse cheia de urina com água para diluir essa ureia, né? Ia pesar o animal e não ia conseguir voar, tá? Então, o ácido úrico serve para isso. A ave não utiliza a água para diluir a sua excreção de nitrogênio, conseguindo aí reduzir o peso que ela necessita levantar no voo. Tá? E aqui é o retrato do aminoácido. Lembrando que aminoácido ele vai ser a menor molécula formadora da proteína, tá? E também dos nucleotídeos. E aqui a gente vai ter 3 partes do aminoácido. Tá? Isso aqui é interessante a gente prestar atenção, pessoal. A gente vai ter o grupo amino, né, como a gente falou lá atrás, né, grupamento amina, que vai ter aí o nosso nitrogênio, tá? Sendo aí o nitrogênio que determina que é um composto proteico, né, nitrogenado no caso. Do outro lado, nós vamos ter o grupamento carboxila, né, grupamento ácido. Então, nominalmente, a gente vai ter um aminoácido, né? Beleza. E aqui embaixo, pessoal, a gente tem o que a gente chama de radical, tá? Esse radical que vai diferir um aminoácido do outro, tá? E esse radical aqui, ele basicamente é composto de uma cadeia de carbonos. Certinho? Então, o que é que acontece no rumen quando por exemplo, um bovino ingere lá um farelinho de soja, né, um concentrado proteico, né? O que é que acontece com essa proteína quando ela chega no rumen? Né? Os micro-organismos eles vão atacar essa proteína e vão quebrar essas fraçõezinhas dela aí, tá? Dividindo ela em aminoácidos, vão absorver esses aminoácidos, se incorporando na matéria deles, do micro-organismo, tá? E quando não, eles vão separar isso aqui, tá? E utilizar isso aqui como energia, tá? Esse esqueleto de carbono que a gente fala, tá? Beleza? Então, pessoal, por que não é um negócio tão interessante você fornecer muito concentrado para um bovino? Né? Porque assim que bater no rumen, ele vai pegar todo esse alimento nobre, né? Ele vai ser basicamente quebrado nas suas partículas pequenas, ele vai utilizar como energia, né? Isso os micro-organismos, tá? Aí você tem um nível máximo lá de proteína que você fornece ao ruminante, tá? Não fornece além daquilo, porque você vai estar basicamente toxicando o animal, né, e jogando dinheiro fora, tá? Não faz sentido, certo?
Mas, professor, então não vale a pena dar concentrado proteico para ruminante? Vale, tá? E a gente vai entender isso aqui olhando o metabolismo do animal, tá? Pronto, passou. Isso aqui é só um apanhado, relembrando aí a digestão da proteína no monogástrico, tá? Antes da gente passar para o ruminante, fazer o paralelo novamente, tá? No monogástrico a gente vai ter lá a digestão gástrica, né, dessas proteínas, utilizando lá o HCl no estômago, a pepsina também no estômago, né, eliminando micro-organismos e desnaturando a proteína, quebrando ela em aminoácidos livres, né, ou peptídeos menores, né, proteínas menores. Você vai ter depois a digestão pancreática, né, assim que o alimento sai do lúmen do estômago para o lúmen do intestino delgado, recebe lá a secreção tanto do fígado quanto do pâncreas. Secreção pancreática vai ter lá os nócios, que a gente já falou dessas enzimas, né? Os tripsinogênios, quimotripsinogênios, né? E procarboxipeptidase, né? A função delas é o quê? Quebrar proteínas também, né? Digerir essa proteína e transformá-la em aminoácidos, tá? E lá no intestino, aminoácido livre que chega lá vai ser absorvido pelo enterócito, entrando na corrente sanguínea, transportado até o fígado, né? E do fígado vai ser dado ao destino que mais conveniente, tá? Então, diferença básica, pessoal, entre o ruminante e o monogástrico, né, vai acontecer novamente no rumen, tá? Por quê? Quando você fornece, por exemplo, um farelinho de soja para essa vaquinha aqui, né, farelo de soja, o que você está fazendo não é alimentar o animal em si, tá? Você não está alimentando essa vaca com farelo de soja. Você está alimentando as bactérias, micro-organismos, protozoários, fungos que vivem aqui no rumen dessa vaquinha, tá? Enquanto o nosso porquinho vesgo aqui, quando você fornece um farelo de soja para ele, você está alimentando ele diretamente, tá? Então, tudo que você fornecer, ele vai absorver. Tudo entre aspas, né? A gente sabe que a digestão não é perfeita, a absorção não é perfeita, né? Mas aquilo que você fornece, esse animalzinho aqui vai absorver, tá? Ao passo que aquilo que você fornece para a vaquinha, os micro-organismos, as bactérias, protozoários e fungos no rumen vão absorver. Ok? E aí entra, a gente vai ver isso aqui. Aí entra o que a gente falou, pessoal, lá no começo da aula, né, que na comparação do metabolismo de nitrogênios entre o monogástrico e o ruminante acaba sendo mais vantajoso, entre aspas, porque por algumas razões, tá? Primeira é que ele consegue, por causa desses micro-organismos do rumen, ele consegue utilizar nitrogênios que não provêm de aminoácidos para formar proteínas, tá? Então, vocês já devem ter visto isso em alguma fazenda ou algum local de produção animal, que o pessoal fornece para o gado a nível de coxo, né, a ureia. Né? Já viram isso? A ureia. Oh, meu Deus, preciso de uma caneta. Então, o que é a ureia, pessoal? Como a gente viu lá no slide passado, a ureia é basicamente o composto de nitrogênios que a gente excreta, né? O ureia também é utilizado como adubo, né? Uma fonte de nitrogênio inorgânico, tá? Não provém de uma proteína, não provém de aminoácido. É inorgânico, tá? Uma molécula inorgânica. Se você der isso para uma vaca, ou para um carneiro, ou para um bode, uma cabra, né? Esse animal ele vai ingerir essa ureia
E os micro-organismos no rumen vão conseguir usar essa ureia para montar um aminoácido, certo? Se você fizer isso com esse porquinho vesgo aqui, ele não tem essa habilidade, né? Não vai acontecer nada. Só vai absorver a ureia vai para o fígado, do fígado vai ser mandada para os rins, filtrado na urina e vai ser excretado. A mesma coisa que acontece com excesso de nitrogênio. Tá? Ele não aproveita em nada isso, certo? E aí, a vantagem dominante começa aqui, né? Quando você faz o comparativo de preço entre uma ureia e um farelo de soja, a ureia acaba sendo bem mais barata, né? Claro. Certinho? E aí, pessoal, a gente tem novamente aqui esses esqueminhas aqui que mostram pra gente o destino aí da proteína, né? No metabolismo geral aí do animal, no caso da imagem aí, um ruminante. Tá? E aí a gente tem desde a dieta, né, que vai entrar aqui na forma de forragem e grãos, a gente vai ter o que acontece no rumen, o que acontece no intestino e o destino aí desse nitrogênio até o final aí do metabolismo. Tá? Vamos ver agora passo a passo, né, como é que acontece. Deixa eu ver se eu recortei direitinho. Beleza, pessoal. Então vejam só, começa aqui, né, a dieta composta de grãos e forragem, tá? Vai ser ingerida pelo animal, adentrando aí o ambiente ruminal, né, o rumen. Beleza? Então, esta forragem e esses grãos vão entregar para a gente a proteína, né? Que está lá na sua composição. Proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, vitaminas, né? Beleza, aqui para a gente a proteína, né? Na composição aí desses alimentos. O que é a proteína? Nada mais é do que uma cadeia de aminoácidos, né? Um monte de aminoácidos ligados um ao outro. Correto? Então, o que é que acontece com esse aminoácido quando ele cai aqui? Ele vai ser atacado pelas bactérias. A bactéria vai necessariamente, sempre acontece, tá, pessoal? Só não vai acontecer se a quantidade de proteína na dieta do animal estiver muito alta, tá? Ou se ela estiver protegida de alguma forma, tá? Se não, esse aminoácido ele vai ser atacado por essas bactérias, ele vai ser quebrado, né, em duas etapas, tá? Aqui vamos seguir aqui o aminoácido. Aqui tem aminoácido, ele desce para cá, sendo quebrado em amônia, tá? E em Branded Chain Fatty Acids, nesses graxos de cadeia ramificada, tá? Ou seja, como a gente viu, deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Como a gente viu aqui nesta imagem, é o que a bactéria faz? Separa isso aqui do esqueleto de carbono, né? É isso que ela faz. Então fica a amônia lá no meio e ela utiliza esse esqueleto de carbono para fazer alguma coisa com ele, né? Ou vai para o metabolismo de carboidrato, ou ela utiliza para montar uma glicose, enfim, as bactérias têm essa habilidade. Tá? Então, esses ácidos graxos de cadeia ramificada, elas vão servir aí de energia para fazer a fermentação dos carboidratos, né? Através dessa energia, a gente vai ter o quê? O que a gente chama de proteínas bacterianas, tá? Professor, o que raio é isso aí? O quê? Proteínas bacterianas, pessoal. Nada mais é do que as bactérias que habitam o rumen se replicando, se multiplicando, tá? Como todo ser vivo, a bactéria, um momento vai morrer, né? Quando ela morre, ela vai ser levada aí
junto com a digesta para o intestino e vai passar pela digestão normalmente, né, a bactéria, ou algo protozoário, ou fungo, enfim, né? Então, é daí, pessoal, basicamente, né, dessas bactérias que passam junto com a digesta do rumen para o abomaso, o intestino delgado, né, é através dessas bactérias que o ruminante adquire a sua proteína, tá? E aí vocês veem aqui também que a proteína do rumen ela pode passar direto também, às vezes passa, né? Às vezes tem tanta proteína na dieta que a bactéria não consegue atacar tudo de uma vez, né? A proteína passa, né? Vai embora, vai para o estômago, intestino e a digestão se torna igual a de um monogástrico, né? Igualzinho. Ou algumas vezes o proprietário do animal está utilizando o que a gente chama de proteína protegida, né? A proteína está encapsulada por alguma coisa, né? Um sabão de cálcio, alguma coisa que impede que a bactéria ou o protozoário lá se agregue e consiga atacar, né? Ela passa. Chega no estômago, a acidez do estômago remove aquele sabão e ela é digerida, tá? São estratégias para melhorar o desempenho do animal, tá? Isso é feito normalmente, tá? Então, o que eu quero enfatizar nesse momento aqui, pessoal, né, é o que acontece. A gente tem a oportunidade aqui do ruminante, né, de utilizar essa proteína bacteriana para fornecer para esse animal o principal ingrediente que aumenta o custo aí da ração, da dieta, né? Então, quando a gente balanceia a dieta de ruminante, a gente sempre leva em consideração o potencial de produção de micro-organismos daquela dieta, tá? Para a gente descontar, né, o que o rumen fornece de proteína para a gente só suplementar no final, beleza? Outra coisa que a gente tem a oportunidade de transformar alimentos de baixíssimo valor biológico em uma proteína de alto valor biológico, né? Você sabe o que é o valor biológico de uma proteína? Já ouviram falar disso? Não? Então, basicamente, pessoal, o valor biológico de uma proteína é o quão mais parecido com o animal que está consumindo ela, aquela proteína é. Tá? Por exemplo, vamos comparar aí um farelo de soja e um farelo de uma farinha de sangue, né? Dois concentrados proteicos. Tá? O valor biológico da proteína do farelo de soja vai ser menor do que o valor biológico da proteína do farelo de sangue. Por quê? A proteína do farelo de sangue ela vai ser mais semelhante à fisiologia do animal do que a da soja, né? Afinal, a soja é uma planta, o sangue é de um animal, né? A proteína do animal vai ser mais semelhante. Não há dúvidas, né? Não quer dizer que a proteína da soja seja menos digestível, mais digestível, tá? É só uma questão de semelhança. Por que isso é interessante, pessoal? Porque requer menos do organismo trabalhar com a proteína de alto valor biológico, né? O arranjo de aminoácidos é semelhante, né, para essas proteínas. Então, o organismo consegue trabalhar melhor com elas, né, em comparação a outras de valor biológico inferior. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem a forragem, né, entrando aí com proteína de baixo valor biológico, né, sendo digerida no rumen, formando bactérias que vão ser digeridas pelo animal, fornecendo uma proteína de valor biológico mais elevado, né? Afinal de contas, salvas as proporções, né? A bactéria parece mais com a vaca do que um capim, né? Salvas as proporções.
ok? E aí, dessa forma, a proteína que essas bactérias fornecem para esse ruminante, ela é muito melhor, a qualidade muito melhor, tá? Então, na maioria das situações, pessoal, vai ser mais interessante você trabalhar para nutrir esses micro-organismos aqui, né, do que fornecer uma dieta que vai nutrir o animal diretamente, né? Bem mais difícil você fazer isso, certo? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Não, não consigo. Enfim, a gente viu o que acontece com a proteína no rumen, né? Aqui no intestino, a proteína que passa, que não foi atacada pelos micro-organismos. Assim como a proteína bacteriana, né, ela vai ser digerida no intestino, né, aí vai ser quebrada em seus aminoácidos, absorvida aí pela parede glandular do intestino, né, pelas microvelocidades dos enterócitos, né, caindo aí na circulação portal, né, circulação porta. Beleza? Mesma coisa, pessoal, acontece com o excesso de amônia, né? Lembram lá que o aminoácido ele é quebrado em duas etapas aqui no rumen, tá? Os ácidos graxos de cadeia longa, ramificada, que são utilizados como energia, as bactérias utilizam como energia, e o que sobra do aminoácido é a amônia, né? E essa amônia, quando em excesso, né, ela vai atravessar de forma passiva a parede ruminal, caindo na circulação porta para ir até o fígado. Tá? E aqui do lado, vocês veem que tem uma coisa bem interessante. Ó. Estão vendo aqui que tem saliva, e aqui embaixo ureia, e está reentrando no rumen. Né? O que é que isso quer dizer? Que o ruminante, né, a vaquinha, ela tem a habilidade de reciclar a ureia através da saliva. Tá? Para a gente, a ureia ela serve só para ser excretada. Né? Ela vai acumulando na bexiga, em forma de urina, e a gente bota para fora quando enche a bexiga. Né? Basicamente isso. Para o ruminante, não. Ele consegue, através da saliva, reenviar o nitrogênio para dentro do rumen. Né? Isso é muito interessante, cara. Né? E a gente sabe que a ensalivação do bolo alimentar é uma parte primordial aí do processo de ruminação, né? Então, quando o animal está ruminando, né, ele não está apenas remastigando aquele alimento lá para reduzir o tamanho de partícula e remisturar o bolo alimentar com o líquido ruminal, né? Através da ruminação, a gente tem um estímulo da salivação do animal, né? E essa saliva vai reintroduzir o nitrogênio, né, que saiu em excesso do rumen e foi lá para o fígado ser metabolizado, né? Não sei se vocês lembram, fosse com vocês que eu falei, quanto de saliva uma vaca produz por dia? Né, uns 30 litros aí, 30 a 60, dependendo da dieta, né? E isso aqui é uma das razões, né? Ela utiliza a saliva para reciclar nitrogênio, tá? Lembrando novamente que o nitrogênio ele é tanto um poluente quando é excretado, quanto é uma molécula rara, né? Escassa, já que ele vem da proteína. Então, um animal que recicla aquilo que seria excretado é muito interessante do ponto de vista da eficiência. Ok? Beleza. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem dois conceitinhos para a gente ver. Tá? É o que a gente chama de PDR e PNDR. Tá? O que é isso, professor? É uma sigla que denota aí a proteína que é degradável no rumen e a proteína que não é degradável no rumen. Tá? Lembram que eu falei que tem alguma proteína que passa do rumen inteira, que vai lá para o intestino, isso é digerido lá pelas
enzimas do pâncreas? Pois é, essa que a gente chama de proteína não degradável no rumen. Tá? Geralmente ela vem ligada a alguma molécula, vem complexada com alguma coisa que impede que as bactérias ataquem essa proteína, mas quando chega na acidez do estômago ela é quebrada, né, normalmente. Né? Só as bactérias do rumen não conseguem fazer isso. Tá? Então, quando a gente fala de esqueleto carbônico, pessoal, a gente está falando basicamente da proteína que é degradável no rumen. Tá? Ela é a que gera para a gente o tal dos esqueletos carbônicos, né? Esqueletos de carbono. Tá? E aqui a gente tem, pessoal, liberação barra conversão de nitrogênio não proteico e amônia, né? Como a gente falou no slide passado, né? Esse nitrogênio não proteico aqui, né? Este aqui, ele é o que? Ele é aquele sal com ureia, né? Que o fazendeiro fornece no coxo, né? Novamente, o nitrogênio não proteico, né? Nitrogênio que não vem de uma proteína, vem de outra coisa. Nesse caso aqui, a outra coisa pode ser uma ureia, né? Pode ser uma ureia, tá? Então, o que acontece com esta ureia aqui, pessoal? O micro-organismo do rumen, né, as bactérias, eles têm também a capacidade de capturar o nitrogênio livre aqui nesse meio, né? No caso a amônia, tá? Só para vocês saberem, assim que o animal ingere a ureia, né, um bovino ingere a ureia, assim que ela bate no rumen, ela é dissociada em amônia, ela dissolve e vira amônia, tá? Então você não vai ter basicamente nada de ureia livre no rumen, você vai ter mais amônia, tá? Beleza? Então as bactérias trabalham com amônia, tá? O nitrogênio é o NH4, amônia, tá? NH4, tá? Enfim. Então essas bactérias aqui, pessoal, elas têm também a habilidade de pegar essa amônia aqui e fazer o processo inverso, né? Tanto elas podem quebrar o aminoácido para formar um esqueleto carbônico, como elas podem pegar um esqueleto carbônico que está ali dando sopa, pegar uma amônia e juntar os dois e formar um aminoácido novo, né? Que a bactéria precise lá para anexar a sua parede celular, não sei, fazer alguma coisa. Tá? Então aí entra uma nuance aí da nutrição de ruminantes, pessoal. Ter nitrogênio disponível no rumen e ter esqueletos de carbono disponíveis no rumen. Tá? E você está providenciando um ambiente propício para essas bactérias se replicarem. Tá? E aí, quando a gente fala de nutrição de ruminantes, a gente está basicamente falando de nutrição de bactérias. Né? Essa aqui é a realidade. Tá? Beleza, então o que é que acontece? Tá? Esta seta aqui, ela está vindo do intestino, tá? Essa aqui, ó. Tá? E essa mais fininha é a amônia vindo do rumen, tá? Então aqui a gente tem o excesso de amônia para o fígado. E aqui os aminoácidos absorvidos no intestino para o fígado, tá? Lembram lá da aula de carboidratos, que é no fígado que o animal sintetiza a sua glicose, né, através dos ácidos graxos voláteis, basicamente através do ácido graxo volátil de 3 carbonos propionato. Né? Então, é também no fígado, pessoal, que este animalzinho vai fazer transformação de amônia em ureia. Né? E esta ureia, se a gente acompanhar o caminho dela, a gente vai ver que ela desce por aqui, né? E ela tem algumas rotas aí, tá? Bem interessantes. A primeira delas que a gente vai ver é essa aqui, né? Tá? O que é isso aqui?
reciclagem de ureia. Se a gente olhar no slide anterior, a gente vai ver que é isso aqui, né? Está voltando para o rumen através da saliva, correto? Então, primeira rota da ureia saindo do fígado, reciclagem através da saliva, né? Excesso de amônio no rumen, circulação porta até o fígado, no fígado vira ureia, circulação através da saliva de volta para o rumen, tá? E o rumen vai reaproveitar esse nitrogênio daquela forma que a gente falou, né? As bactérias pegam a amônia, pegam um esqueleto carbônico lá que está no sopa, elas conseguem montar, né, um aminoácido novo. Ok? Outra rota aqui da ureia, pessoal. Aqui é a de sempre, né? A ureia vai para o rim, vai ser filtrada no rim e vai ser excretada via urina, né? Nenhuma surpresa. Tá? Mas aqui, pessoal, isso aqui é uma coisa que pega bastante produtor de leite, tá? Vejam só que a ureia, ela não é excretada apenas na urina e na saliva do bovino ou do caprino do ovino, né? Vocês observem aqui que a ureia sai também na glândula mamária, né? Então, quando você tem vacas leiteiras com dietas contendo excesso de proteína, né, você tem um fenômeno aí conhecido como excreção de ureia no leite, né? Isso aí meio que derruba a qualidade do leite como um todo, ok? Então, mais uma vez, lembrando da importância da gente balancear direitinho aí as dietas para os nossos animais, tá? Já aqui para o tecido muscular, a gente só vai ter aminoácidos, tá? Que é para a composição da fibra, né? E às vezes para a queima energética, né? Belezinha? Percebam aqui, pessoal. Deixa eu apagar isso aqui. Então, percebam aqui que tem uma setinha que liga o metabolismo dos aminoácidos com o da glicose, né? E aí você tem um intercalamento, uma ligação do ciclo do ácido cítrico com um ciclo de formação de ureia, né? E aí a gente tem dois ciclos, né, que trabalham em conjunto um com o outro, e é uma coisa lá que o pessoal chamava antigamente de bicicleta de Krebs, né? Hoje em dia já caiu em desuso esse termo. Mas são dois ciclos, né? O ciclo da ornitina, que é o ciclo que produz a ureia, que se intercala aí com o ciclo do ácido cítrico, né? Que é o ciclo que produz energia através da glicose. Tá? Então, quanto a esse percurso aqui do nitrogênio, do rumen até o fígado, tá? Como a gente falou na excreção lá, vocês lembram? Únicos animais que conseguem excretar amônia são quem? São os peixes, né? Porque eles têm água disponível bastante para que a quantidade de amônia não seja problema, tá? Para todos os outros animais, restantes da fauna, a amônia circulante no sangue é extremamente tóxica, tá? Então, esse caminhozinho aqui que a amônia faz na circulação porta até o fígado, ele é feito aí por um complexo de enzimas, né, chamado de complexo glutamato-glutamina, tá? Elas são recicláveis, né? Se eu bem me lembro, você tem o glutamato, que é a forma básica. Na parede do rumen, ele vai sequestrar uma amônia, mudando para a forma de glutamina, né? Com um nitrogênio extra. Glutamina vai transportar esse nitrogênio até o fígado vai remover esse nitrogênio
e a molécula volta a ser glutamato, né? Ela fica fazendo esse táxi, né, de amônia. Busca amônia, leva para o fígado. Volta do fígado para o rumen, para a parede ruminal, busca amônia, leva para o fígado. Tá? Por quê? Porque a amônia circulante é basicamente decretar a morte do animal. Tá? E aí no fígado a gente vai ter a transformação de amônia para ureia, né? A gente já viu. Reciclagem da ureia através da saliva, destino dos aminoácidos. A gente viu também, né? Observando aqui, os aminoácidos eles vão seguir o mesmo caminho basicamente que a ureia, né? Tanto para a excreção na forma de ureia, quanto para a glândula mamária, né? Para compor aí a proteína do leite, né? Quanto para o tecido muscular, né? Para aumento aí de fibra muscular, para aumento de massa muscular. Tá? Então vejam só, pessoal, que interessante, né? Tanto a proteína do leite, né, que é um produto que a gente retira do bovino, quanto a fibra muscular, elas utilizam aminoácidos vindos da digestão de bactérias, né? Quem iria imaginar? Então, o que a gente tem aqui, pessoal, é basicamente o ciclo de formação da ureia, tá? Chamado de ciclo da ureia ou ciclo da ornitina, né? Por que ciclo da ornitina? Porque a ornitina vai ser o composto que vai ser reciclado, vai retornar, né, ao início do ciclo. Então, ciclo da ornitina, né? Começa com ornitina, termina com ornitina, tá? Então, basicamente o que acontece é isso aqui, pessoal. A ornitina vai entrar lá na matriz mitocondrial, né? Vai ser anexada a ornitina um carbamoil fosfato, né? Carbamoil fosfato é composto aí de um nitrogênio, um grupamento com oxigênio e o fosfato, né? E aí a ornitina deixa de ser ornitina e se transforma em citrulina. Tá? Citrulina saindo da matriz mitocondrial vai ser anexada aí de um aspartato, né? Aspartato é o quê? É um aminoácido, né? Que tem um radical e o grupamento amino, né? Dando origem aí ao arginosuccinato, né? O arginosuccinato vai ser clivado aí, quebrado em duas moléculas, né? Uma de fumarato e outra de arginina, né? A arginina vai ser hidratada através da adição de uma molécula de água, destacando aí uma ureia e reciclando a ornitina, que dá reinício ao ciclo, certo? Tá, que a gente já falou, a amônia tóxica para os animais como circulante, mas a ureia pode circular livremente. Tá? Beleza, pessoal. Só que esse ciclo da ureia, né, este aqui, e o ciclo do ácido cítrico, eles são interligados, né? Eles funcionam em conjunto. Né? Através de onde? Através tanto do fumarato quanto do aspartato. Tá? Vejam aqui que do ciclo da ornitina a gente tem um aspartato entrando aqui, tá? E um fumarato saindo aqui, tá? Sendo que tanto o aspartato quanto o fumarato eles são intermediários aí do nosso ciclo do ácido cítrico, tá? Então, a qualquer momento você pode retirar aí um aspartato do ciclo do ácido cítrico para ir trabalhar lá no ciclo da ureia, né? Esse aspartato ele vai ser reciclado de certa forma, né, através do fumarato, tá? Fumarato convertido a malato que vai voltar para o ciclo.
tá? E depois de algumas etapas vai reciclar aí o aspartato, tá? Aí você tem uma ligação, né? um trabalho em conjunto dos dois ciclos, tá? Isso tudo acontece na célula, tá? Na matriz mitocondrial, tá? A maior parte disso. Professor, que raio é isso aí, pelo amor de Deus? Tá? Então, pessoal, o que acontece, tá? A gente está falando de metabolismo de proteínas, tá? Então, por que eu estou colocando o ciclo de Krebs aí? Sendo que o ciclo de Krebs é de metabolismo de carboidratos. O que acontece, pessoal, é que alguns intermediários do ciclo do ácido cítrico ou do ciclo de Krebs, eles vão fornecer, entre aspas, o esqueleto de carbono, né, para a síntese endógena de alguns aminoácidos, tá? Ou vice-versa, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, né, piruvato ele vai ser a molécula de entrada lá no ciclo, né? Você tem a glicose que vai ser quebrada aí em 2 piruvatos e vai entrar aí no ciclo de Krebs, tá? O piruvato, pessoal, tá? Se vocês olharem na legenda aqui no canto, né? Quando o quadradinho for rosa com um pontinho preto na direita, são aminoácidos glicogênicos, né? O que isso quer dizer? Que eles geram glicose, geram energia, tá? Oi. Uhum. Tem sim, pode deixar. Bárbara, né? Beleza. Então, mas tá terminando já, é só esse aqui e encerra, tá? Então, o que eu quero mostrar, pessoal, tá, é que você vai ter aminoácidos que vão entrar no ciclo de Krebs para produzir energia, tá? Então, é perfeitamente possível para o organismo conseguir energia através de aminoácidos, de proteína, tá? Isso é benéfico do ponto de vista econômico? Mas de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Você está pegando um nutriente nobre, que é um aminoácido, e transformando em energia, que você utiliza a glicose para isso, né? Não faz sentido. A menos que você esteja numa dieta, né? Aí, beleza. Mas do ponto de vista aqui dos nossos animais de produção, não faz sentido, tá? Beleza, pessoal? Como falta só... Nossa, o horário já encerrou, mas eu vou pegar um tempinho para fazer a chamada de vocês, tá? Só um instantinho. E aí eu vou ver o que eu faço com essa gravação aqui, se eu consigo mandar para vocês. Beleza? Então, enquanto eu abro aqui o ciclo, pessoal, moral da história, tá? Diferença do metabolismo de proteínas do monogástrico para o ruminante, novamente acontece no rumen, né? A diferença é que a proteína que cai no rumen vai ser consumida pelas bactérias, gerando a proteína bacteriana, que a gente fala, né? E é dessa proteína bacteriana, basicamente, que o ruminante vai retirar os aminoácidos que ele precisa, beleza? E tem as nuances lá das bactérias conseguirem regenerar ácidos, né? Reciclagem da ureia através da saliva, né? Excreção de ureia através do leite, por aí vai, tá? Vejamos aqui. Alunos, lançar frequência. Tanta coisa para fazer, meu Deus. Eu nem dormir mais eu posso. Misericórdia. Beleza, pessoal. Atenção para a chamada, beleza? Alessandra. Show. Amanda Micaeli. Beleza. Amanda Pereira. Show. Ana Carolina. Ana Beatriz.
Antônia, Adria. Tá aí também, né? Bárbara acabou de sair. Beatriz. Faltou. Brenda. Também não está aí. Elizabeth. Também não está aí. Emily. Juliana. Presente. Amanda Micaele. Beleza? Juliana está aí na sala. Yasmin. Não está na sala. Iris Segredo. Presente. Iris Juliana. Também está aí na sala. Ítalo. Presente. Vanise. Vanise está aí na sala. Tranquilo. Joana. Ok. Josiel. Caroline. Tchau, tchau. Laura Beatriz. E Laura Poliana. Marcos Vinícius. Maria Gabriela. Marielle. Não está aí. Matheus da Rosa. Matheus Venturim. Maura. Micael. Micael está aí. Nancy Cristina. Não está aí hoje. Nicolas. Raíza. Sara. Vitor Assad. Bom, tá aí na sala, né? Vitor Souza Leão. Vitória. Valquíria. E Iana. Presente também. Beleza, pessoal. Então, nossa próxima aula, terça-feira, tá? Se eu não morrer daqui para lá, porque tá complicado. Não sabia que menino dava tanto trabalho. Misericórdia. Beleza, pessoal. Até terça, tá? Espero que não tenha ficado muito confusa essa aula. Terça-feira a gente conversa mais. Beleza? Tchau, tchau.